Você já parou para refletir sobre a incrível complexidade de um simples caracol? Talvez, na sua rotina diária, essa pequena criatura passe despercebida, escondida em ambientes variados, quase como se fosse uma sombra silenciosa na natureza. Porém, ao dedicar um pouco de atenção a esse molusco aparentemente comum, podemos perceber que ele é fonte de uma variedade impressionante de ensinamentos, adaptações engenhosas e comportamentos que revelam os mistérios e a beleza da vida nesse planeta. É fascinante pensar que, por menor que seja, o caracol consegue nos revelar aspectos tão profundos sobre sobrevivência, evolução e interação com o mundo ao seu redor, e essa reflexão nos convida a olhar para ele com uma nova perspectiva, mais respeitosa e curiosa. Hoje, vamos nos aprofundar na vida do caracol, esse pequenino animal que, mesmo às vezes sendo ignorado, possui uma história repleta de detalhes intrigantes e de importância ecológica, comportamental e evolutiva. Para começar, é importante entender onde encontramos esses animais tão versáteis e adaptáveis. Os caracóis habitam praticamente todos os continentes, sendo capazes de sobreviver em uma vasta gama de ambientes que variam de florestas tropicais úmidas, onde a umidade é abundante, até regiões áridas e secas. Essa grande diversidade de habitats revela quanto eles possuem recursos adaptativos que lhes permitem sobreviver mesmo em condições adversas. Eles parecem, muitas vezes, preferir zonas com umidade elevada, uma vez que isso facilita sua movimentação e alimentação, além de reduzir o risco de desidratação. Contudo, o que é particularmente surpreendente é que, apesar dessa preferência por ambientes úmidos, eles conseguem colonizar locais que, à primeira vista, parecem pouco favoráveis, como jardins de pedras ou mesmo orlas de praias, onde encontram microhabitats que lhes oferecerem a privacidade e a umidade necessárias. Queremos entender exatamente como se percebem e se conectam com esses ambientes, e a resposta está na combinação de seus sentidos altamente especializados. Os caracóis possuem uma estrutura de órgãos sensoriais extremamente aguçada, destacando-se suas antenas que se assemelham a tentáculos alongados. Essas antenas funcionam como verdadeiros centros de coleta de informações sensoriais. Uma delas, na verdade, é especializada na percepção do olfato, permitindo ao animal detectar fragrâncias químicas no ambiente, uma ferramenta indispensável na busca por alimento e na identificação de predadores ou de outros caracóis. Através dessas antenas, eles conseguem captar até variações sutis de nutrientes no ar ou na água, além de perceber diferenças de luz e sombra, que orientam sua movimentação e evitam acidentes. Sua percepção do mundo, portanto, é sensorialmente rica, embora baseada em estímulos bastante distintos dos sentidos humanos. Quando temos a oportunidade de observar um caracol em seu habitat natural, parece que ele conhece cada detalhe do seu ambiente graças ao seu sistema sensorial altamente eficiente. Essa percepção aguçada influencia até seus movimentos lentos, que parecem mais uma estratégia de exploração cuidadosa do ambiente, quase como se eles estivessem saboreando cada passo percebido. Esse ritmo, embora pareça pausado, é na verdade uma forma de otimizar o tempo e reduzir o gasto de energia, ao mesmo tempo em que mantém o animal atento a qualquer sinal de perigo ou de comida próxima. É uma estratégia de sobrevivência difícil de entender à primeira vista, mas extremamente eficaz, pois lhes permite reagir rapidamente às ameaças ou às oportunidades de alimentação. Outro aspecto que torna esses animais criaturas verdadeiramente incríveis é a sua estrutura corporal. O corpo mole, que parece tão frágil, é na verdade protegido por uma concha resistente, feita de cálcio, que funciona como uma fortaleza móvel, se tornando uma extensão de si mesmos, uma verdadeira casa portátil. Essa concha não é só um abrigo, mas também uma defesa ativa contra predadores. Pense na dificuldade de uma ave ou de um pequeno mamífero atacar uma presa que, ao menor sinal de perigo, pode rapidamente se retrair para dentro de seu exoesqueleto, fechando-se com uma tampa chamada opérculo, semelhante a uma tampa de pote. Essa tampa, que fecha a entrada da concha de forma hermética, torna-se uma barreira quase impenetrável, dificultando até os predadores mais determinados. Além disso, a coloração da concha muitas vezes mistura-se ao ambiente, ajudando na camuflagem, tornando o animal quase invisível aos olhos de seus predadores naturais. O ambiente da concha, na verdade, reflete um equilíbrio delicado entre proteção e adaptação. Sua cor, textura e até o padrão de marcas podem variar dependendo do habitat onde vivem. Em alguns casos, as cores mais escuras ajudam na absorção de calor, fundamental em regiões mais frias, enquanto os tons mais claros refletem radiação e ajudam na manutenção da temperatura, uma adaptação essencial para ambientes mais quentes ou expostos ao sol intenso. E essa habilidade de se esconder sob sua própria cobertura reforça uma estratégia que combina imunidade física e invisibilidade,
uma combinação que garante muitas vezes a sobrevivência do animal mesmo na presença de predadores oportunistas. Passando para seu modo de alimentação, os caracóis são seres notadamente herbívoros, uma escolha de dieta que, à primeira vista, parece simples, mas esconde uma complexidade funcional. Eles se alimentam de folhas, frutas, flores e também de fungos, e esse repertório alimentar lhes permite aproveitar uma vasta gama de recursos vegetais. Para conseguir rasgar e raspar esse alimento, eles contam com uma ferramenta única, a rádula, uma língua com uma superfície de dentes minúsculos, semelhantes a uma lixa extremamente afiada, que atua como uma espécie de lixa biológica. Essa estrutura inovadora funciona como uma lâmina que raspa e destrói a matéria vegetal fibrosa, facilitando a digestão ao mesmo tempo em que permite o aproveitamento máximo dos nutrientes. Talvez pareça uma adaptação simples, mas é, sem dúvida, uma inovação importante no grupo dos moluscos, e um exemplo claro de evolução eficiente, que faz com que esses animais possam sobreviver em ambientes nos quais outros animais terrestres poderiam ter dificuldades em encontrar alimento. Durante seus longos trajetos em busca de comida, um caracol move-se lentamente, quase como uma jornada filosófica, com passos medidos e quase meditativos. Essa lentidão, embora pareça uma desvantagem, na verdade é uma estratégia inteligente, uma maneira de reduzir o gasto energético, aumentar a eficiência na busca por recursos alimentares e evitar chamar a atenção de predadores. É como se fosse um movimento consciente, uma contínua cautela que acompanha sua rotina diária. Essa forma de agir, aliada à sua capacidade de ficar imóvel por longos períodos, ajuda a equilibrar o esforço de buscar alimento com a proteção contra ameaças próximas. É uma combinação de calma, planejamento e adaptação, que garante que muitos caracóis possam seguir vivos por bastante tempo, mesmo em ambientes em que a competição por recursos é acirrada. No que diz respeito ao ciclo de vida, os caracóis apresentam um comportamento reprodutivo que costuma surpreender pela sua complexidade e eficiência. Muitas espécies são hermafroditas, ou seja, possuem órgãos tanto masculinos quanto femininos, o que aumenta consideravelmente as chances de reprodução, especialmente em ambientes em que a densidade populacional é baixa ou as condições de plantação são desafiadoras. Essa estratégia anatômica garante que qualquer encontro com outro caracol possa resultar em uma reprodução bem-sucedida. Após a fecundação, eles depositam seus ovos em locais úmidos, protegidos da luz direta e de predadores, e a partir desses ovos emergem pequenos caracóis em miniatura, com aparência semelhante ao adulto, iniciando sua jornada de crescimento. Esses filhotes, embora pequenos e vulneráveis, possuem mecanismos naturais que os ajudam a escapar de predadores e a lidar com os riscos do ambiente natural. A fase juvenil é marcada por uma luta constante pela sobrevivência e um crescimento lento, até atingirem a maturidade, momento em que as opções de alimentação, resistência e comportamento social se tornam mais desenvolvidos. Ao observar esses pequenos seres, podemos perceber que a jornada de vida de um caracol é permeada por desafios constantes, mas também por uma incrível capacidade de adaptação. Muitos desses jovens, infelizmente, não chegam à fase adulta devido à pressão de predadores ou à dificuldade de encontrar condições adequadas. No entanto, aqueles que conseguem vencer essas barreiras ganham possibilidades de vidas mais longas e de maior resiliência, tornando-se exemplos vivos de resistência e adaptação evolutiva. Sua história de vida é marcada por ciclos de esforço, de aprendizagem fisiológica e comportamental, que garantem sua continuidade na natureza. Já no campo do comportamento social, embora muitas pessoas pensem que esses animais são isolados, há evidências de que, mesmo sem formar verdadeiros grupos, eles desenvolvem formas sutis de comunicação e interação. Não se tratam de sociedades estruturadas como as de insetos sociais, mas eles deixam sinais químicos no ambiente, que atuam como uma espécie de correio secreto. Essas secreções químicas podem sinalizar a disponibilidade para acasalamento, alertar sobre a presença de alimentos ou indicar a presença de perigos próximos. Quando agrupados em áreas de boas condições, podem até competir pelo alimento ou pelo espaço, mas também usam esses sinais para coordenar suas ações e evitar conflitos desnecessários. Assim, suas interações são baseadas mais em sinais químicos do que em fala ou contato físico, o que demonstra uma forma de comunicação adaptada à sua simplicidade e às suas limitações sensoriais. Para a defesa, esses pequenos moluscos dependem fortemente de suas estratégias de proteção física e de comportamento. Seus principais inimigos incluem pássaros, pequenos mamíferos e outros predadores que enxergam seu corpo macio como uma presa fácil. Quando ameaçados, eles usam a concha como primeira linha de defesa, retraindo-se rapidamente para dentro dela, fechando-se com o opérculo e tornando-se quase invisíveis. Em alguns contextos, essa retração rápida é suficiente para evitar ataques ou pelo menos atrasar a predatação. Entretanto,
O maior inimigo dessas criaturinhas muitas vezes é a ameaça da desidratação. Durante períodos de seca,